Maria, você está conseguindo me ouvir? Estou conseguindo ouvir, sim. Tá bom. Eu vou compartilhar, eu vou gravar, deixar gravado para quem não conseguir vir, poder ter acesso, tá bom? Tá bom. O pessoal não está conseguindo entrar? Tem o pessoal que o pessoal não respondeu, né? Então, eu não sei se aconteceu alguma coisa, mas eu vou começar para não atrasar muito, não terminar muito tarde, tá bom? Tá bom. Você está conseguindo ver a minha tela? Ó, vou compartilhar aqui. Estou Você fala se conseguindo. tá bom. Perfeito. Para mim está tranquilo, estou conseguindo ver tudo. Tá bom, perfeito. Então, boa tarde. Boa Eu sou a tarde. Larissa que está dando a oficina, né? Hum, E eu vou falar um pouquinho sobre saúde e alimentação, nutrição, qual que é a relação. Essa aula está sendo gravada para quem não teve acesso conseguir acessar. Deixa eu ver se alguém entrou mais aqui. Parece que mais uma pessoa entrou. Tá bom. Boa tarde, Regina, tudo bem? Seu áudio está no mudo. Tá. Agora está me ouvindo? Sim, agora estamos. Bem-vinda. Obrigada. Será que a Sônia conseguiu entrar? Não, né? Então, eu não consegui resposta dela ainda. Boa tarde, Regina, tudo bom? Oi, tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Vocês vão perceber que vai ter alguns encontros nossos que vão ter uns participantes que vocês não viram. Por quê? Eles estão no Campus 1 e eles também fazem a oficina na quinta-feira de manhã. Aí, quando eles perdem as aulas, eles vão fazer a reposição junto com vocês, tá bom? Tá bom. Ó, nossa amiga Antônia mandou aqui uma mensagem. Eu vou deixar o microfone fechado por causa do barulho, tá? Tá bom. Aí, como eu informei aqui para Maria, eu estou fazendo a gravação dessa aula. Por quê? Por exemplo, se sua irmã não conseguiu participar, algumas pessoas não conseguiram participar, aí eles conseguem acessar a gravação, tá bom? Ótimo. Pode ser que a Sônia não consiga entrar, porque ela não é muito ligada nessas coisas de mexer em... Qualquer coisa, depois eu ligo para ela e explico como ela entra. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho da relação da nutrição com a doença e com saúde, né? Primeiro, eu vou explicar para vocês algumas diferenças entre alimentação, nutrição e nutriente. Algumas vezes, quando a gente fala alimentação e nutrição, pode parecer que é a mesma coisa, não pode? Só que o significado delas são diferentes. Porque quando a gente fala de alimentação, a gente está falando daquilo que a gente faz de forma consciente. Vou dar um exemplo. Ó. Por acaso, vocês podem escolher quando vocês vão comer e o que vocês vão comer? Sim. Pode, né? Exatamente. Então, se alimentar é um ato que vai acontecer de forma consciente, que você vai escolher. Vai depender da sua vontade, vai depender da sua escolha dos alimentos, da quantidade, aonde que você vai comer, como que você prepara, né? Então, tudo isso vai depender da gente. Já a nutrição, ela é aquele processo que a gente não controla. Quando você coloca o alimento, quando você come o alimento, que o alimento foi para o seu estômago, você controla o que vai ser absorvido ou não? Não tem como controlar.
Exatamente. Então, a partir do momento que a gente colocou a comida na boca e está ali mastigando, já começa esse processo do alimento ele começar na parte de absorção, dele ir para o estômago, onde a gente vai fazer todo o processo digestório, tá bom? Então, essa é a principal diferença. Quando alguém fala alimentação, está falando de uma coisa que você pode escolher fazer. Quando está falando nutrição, está falando de um processo que acontece dentro do seu organismo, que aí você já não tem tanto como controlar. E os nutrientes? Os nutrientes, eles são todos aqueles componentes que a gente consegue através da nossa alimentação, e que é muito importante para a nossa saúde. Às vezes, a gente pode ter a sensação de que a gente não entende muito bem, mas eu vou dar um exemplo. Quando você está com cãibra, o que as pessoas costumam falar? Falta potássio. Exato. Onde tem potássio? Mais rápida absorção é o sal, né? A gente Mas tem também na banana. Também, na banana. Isso. Também. Quando uma pessoa está com anemia, eles falam o quê? A pessoa está com anemia. Que alimento eles falam para comer bastante? Quais alimentos? O ferro, né? Exato. O ferro a gente tem aonde? No feijão, nas carnes. Aí tem aquela história. E a cenoura, né? Quando a pessoa ela fala assim, antigamente as pessoas falavam, come cenoura que é para você crescer, né? Por causa da pernilonga. Mas hoje em dia a gente sabe que a cenoura é boa para quê? Para visão. E são conhecimentos que a gente tem porque é passado de geração para geração. Então, tá no nosso dia a dia, né? As pessoas falam assim: nossa, você tá com cãibra? Come bastante banana, faz bem para os ossos, come o feijão que vai ajudar na anemia. Tinha até pessoas que sugeriam colocar um ferro, né, um prego de ferro dentro do feijão para cozinhar. Vocês lembram disso? Lembra? A gente usava muita panela de ferro mesmo. Panela de ferro, fazia na panela de ferro. Então, aliás, ela tem uma ainda que a gente às vezes faz frango. Isso. Parece que entrou mais alguém. Deixa eu dar uma olhada aqui. Boa tarde, Eliana. Tudo bem? A gente está aqui gravando a aula, tá bom? Para quem puder assistir depois também. E hoje a gente está falando um pouquinho sobre alimentação e a relação com a saúde. Você está conseguindo? Tô sim. Boa tarde. Eu liguei o meu microfone agora. Boa tarde a todas. Boa tarde. Gente, a Eliana, ela não conseguia participar presencialmente, então ela estava junto com o grupo de vocês. Ela vai começar agora de forma online, tá bom? Essa Maria hoje vai avançando até o Recôncavo Baiano durante o período. Oi? Oi? Não, eu tô desligando a minha televisão. Tá bom. Bom, Eliana, só para introduzir para você, a gente já falou um pouquinho da diferença de nutrição e alimentação, que a alimentação é aquilo que a gente tem controle, né? A gente pode escolher consumir alguma coisa ou não. Já a nutrição, a gente não tem controle. Quando a gente põe o alimento no organismo, nosso organismo que vai extrair os nutrientes. E os nutrientes, eles são o que compõem ali os alimentos. Então, a gente está dando exemplo. Por exemplo, ó, quando uma pessoa está com cãibra, o que a gente costuma ouvir? Come banana. Quando a pessoa está com anemia, a gente escuta muito falar para consumir carnes e para consumir feijão, né? Então, são coisas que estão presentes no nosso dia a dia. Às vezes a gente acha que não tem tanto contato, mas está ali no nosso dia a dia, certo? E qual que é a relação da alimentação com a saúde? É através da nossa alimentação que a gente consegue ter a ingestão de nutrientes. E esses nutrientes, eles são muito importantes para a nossa saúde. Aqui, ó, a gente tem uma imagem, por exemplo, de uma pessoa, né? E vários nutrientes. Esses nutrientes, vocês já ouviram falar de, por exemplo, vitamina C, vitamina do complexo B? Já ouviram falar? Já. Cálcio, ferro, são aqueles nutrientes que vão ajudar o funcionamento do nosso organismo.
Então, a gente precisa deles para o funcionamento bom. E a gente consegue através da alimentação. Como que a gente, né, pode variar nessa alimentação? Quanto mais coloridos os nossos pratos e quantos mais grupos a gente tem de alimentos, mais rico aquele prato pode ser em nutrientes. Então, a gente tem uma diversidade muito grande de combinação. Aqui, a gente costuma... Vou falar assim, ó, no Brasil, a base da nossa alimentação é o quê mesmo? Arroz e feijão. Arroz e feijão. Arroz e feijão. Exato, salada também. Agora, mas a base mesmo é arroz e feijão. Mas tem regiões do Brasil que eles comem bastante cuscuz, bastante mandioca, né? Então pode ter um pouco de variação. E a gente pode montar os nossos pratos de formas diversas. A gente vai ter uma aula que ela fala só sobre esses grupos alimentares, viu? Uhum. Então, isso é exatamente o quê? O modo de comer ele pode ser alterado conforme o local que a gente vive, né? Conforme a cultura que a gente tem. O Brasil mesmo tem uma diversidade muito grande. Então, tem locais que que a gente observa fora do Brasil que eles comem totalmente diferente da gente, não é? E o que acontece? Alguns alimentos, eles podem fornecer para a gente nutrientes que são muito importantes para evitar algumas doenças. Só que dependendo da nossa escolha, esses alimentos podem acabar levando ao desenvolvimento de doenças. Por isso que é muito importante a gente saber, né, quais alimentos podem prejudicar ou não e qual evitar, tá bom? Deixa eu ver aqui, mas... Ah, sua irmã entrou, eu acho, hein? Ah, é a Regina, acho que ela tinha caído. Então, Desculpa, bati a gente vai aqui. falar um pouquinho. Imagina, Desculpa, fica tranquilo. aqui, liguei. Imagina. Então, agora, a gente vai falar um pouquinho das doenças que podem estar relacionadas com a alimentação inadequada, tá bom? Vocês vão me falar, por favor, se vocês estão escutando o áudio, ó. Tô. Deixa eu aumentar aqui. O áudio é do filminho? Não. O áudio é... Tá dando para ouvir? Não. Não? Para mim tá Deixa eu tudo ver aqui se eu bem. consigo pôr. É o áudio do Tá dando, filminho. né? Dando. Isso. Não é o áudio de eu falando, é o áudio do próprio filmezinho. É, do filme não. Ó, eu vou pôr de novo, aí vocês veem se estão escutando. É... Opa. Ó, vê agora. Vou abrir aqui numa página do lado. O áudio não continua não Não tá- saindo. O áudio não. Deixa eu ver aqui. Vê se aparece para você uma informação que é para aceitar a gravação. Espera aí, deixa eu ver. Não, não está aparecendo, não. Não? Só a Maria Cecília está ouvindo? Estou ouvindo, sim. Não, você está ouvindo o vídeo, Maria Cecília? É o vídeo que ela está passando. Não, eu estou vendo e estou ouvindo. Não, agora não, está parado. Agora está parado. Deixa eu ver aqui como que a gente pode fazer. Só um minutinho.
Ó, eu acho que agora vai. Vamos ver. Oi? O coração bombeia sangue para todo o organismo. Oi? Agora sim. Agora sim. Perfeito. Quando o sangue passa pelas artérias, ele faz força contra as paredes dos vasos. Essa força é o que nós chamamos de pressão arterial. Quando a pessoa é hipertensa, essa pressão é tão grande que agride as paredes das artérias. Como resultado, elas vão ficando cada vez mais rígidas e estreitas. O dano nos vasos facilita o acúmulo de gordura e a formação de coágulos que podem entupir artérias do coração, por exemplo, e provocar um infarto. O coágulo também pode se desprender e se instalar em um vaso do cérebro, onde irá causar um AVC, um acidente vascular cerebral. O aumento da pressão também causa lesões nas artérias dos rins, que vão perdendo progressivamente sua capacidade de filtrar o sangue. Com o tempo, pode se instalar a insuficiência renal. Não subestime a hipertensão. Adote um estilo de vida equilibrado e tome os medicamentos prescritos com disciplina. Então, é um vídeo bem rapidinho, só para vocês Formação entenderem. de Quando a gente olha aqui, ó, o que acontece? Uma pessoa que tem pressão alta. A pressão que vai acontecer aqui, ó, contra as paredes da artéria vai ser tão grande que essas paredes elas vão começar a ficar como, ó, mais grandes, tá vendo? E vai diminuir o espaço que tem para o sangue correr ali e para as substâncias que tem no sangue. E isso pode levar ao entupimento, com acúmulo de gorduras, né? E de outras substâncias. Então, tá bom. Mas qual que é a relação da pressão alta com a nutrição? Uma pessoa que ela tem pressão alta não é uma doença que vai ter cura. Vocês já viram uma pessoa que tem pressão alta e fala assim, depois de um tempo, me curei, não tenho mais problema com a pressão? Não tem, né? Não. Exato. Por quê? Porque é uma doença que você vai ter que conviver com ela o resto da vida. E aí, como que você consegue trabalhar nela? Consegue trabalhar no controle, para que ela não fique de um jeito que atrapalhe a sua vida, né? No dia a dia. Uma pessoa que ela tem problema com pressão alta, o que vai acontecer? A pressão dela, o normal, tem que ser 120 por 80. Mas uma pessoa com pressão alta geralmente fica como? 139 por 8, por 89. A gente chama de 14 por 9, né? Que é 140 por 90. Para vocês terem uma noção, tem pessoas que ficam com uma pressão alta maior que isso. E a pessoa não percebe. Essa é a preocupação, porque ela pode acabar desenvolvendo problemas, né? Sem perceber. Sabe uma pessoa que tem diabetes, que a diabetes dela tá super alta e ela não percebe que tá super alta? Aí quando ela vai no médico, eles falam, nossa, a sua diabetes está apontando 400, por exemplo. A mesma coisa acontece com a pressão alta. Tem pessoas que sentem. Vocês são o tipo de pessoa que vocês sentem com facilidade quando a pressão cai ou aumenta, ou vocês não sentem com tanta facilidade? Eu sinto. Sente, né? Tem pessoas que... Se ela subir um pouquinho, eu já percebo. Então, aí tem pessoa que sente o quê? Dor de cabeça, sente um calor muito grande, né? Tem pessoas que caiu um pouquinho, ela já fica assim, vou desmaiar, meu Deus. Que tem uma sensibilidade maior, mas tem pessoas que não percebem. E esse é o maior risco. Como vocês viram, a pressão alta, ela pode afetar o coração, os rins, as próprias artérias do nosso organismo. Nosso organismo, ele é um sistema fechado, então, em todo lugar, se você tem pressão alta, não significa que vai agir só, por exemplo, na parte do coração, sabe? Agora, o que pode fazer uma pessoa desenvolver esse problema? Deixa eu aceitar aqui a amiga de novo. Aí. Então, o que uma pessoa, o que pode fazer com que ela desenvolva pressão alta? Tem relação com a genética? Tem. Se você tem mais casos na sua família de pessoas que têm pressão alta, você pode desenvolver também. Só que outros fatores podem contar. Pessoas
têm 60 anos ou mais, né? Pessoas idosas, elas têm mais chances de desenvolver pressão alta. Na verdade, 65% das pessoas que têm pressão alta são pessoas idosas. E hoje em dia, eu não sei se vocês sabem, mas tem muitas pessoas que são jovens e que já estão apresentando problemas como pressão alta, diabetes, problema com colesterol. Por quê? Por causa da alimentação que as pessoas estão levando e o estilo de vida. Tem gente que realmente está optando por fazer alimentações mais rápidas. A gente vê, né, no mercado, tem vários produtos alimentícios que são para consumir rápido, né? Então, isso tem atingido muito a população. Jovens do sexo masculino são as pessoas também que mais são atingidas pela pressão alta. Vocês sabem por quê? Não. Vamos pôr um exemplo aqui, ó. Quem vai mais no médico, homens ou mulheres? Mulher. Mulher? Longe de... Outra coisa que a gente pode pôr aqui. Hoje em dia, isso está mudando. Mas desde lá de atrás, quem que costumava beber mais álcool? Homem ou mulher? Homem. Agora... Tá? Agora as mulheres também, né? Mas principalmente os homens. Então, por isso que essas pessoas são as mais atingidas. Um outro problema que pode levar a pessoa a ter pressão alta é a obesidade. Uma pessoa que tem obesidade, um dos fatores é o quê? A alimentação, a falta de atividade física. Pessoas que consomem muito sódio. Sódio a gente tem no sal e a gente tem muito sódio nesses produtos prontos para consumo, sabe? Bolachas, macarrão instantâneo, que é tipo os miojos, né? Temperos prontos. Tem muito sódio, não tem? Exato. Sabe aqueles refrigerantes que são sem açúcar? Que eles falam que são refrigerantes zero açúcar? Eles também têm mais sódio. E tem vários alimentos assim que vão acabar interferindo na saúde da pessoa, principalmente quando ela consome com muita frequência, tá bom? A Coca-Cola Zero Diet, ela é altamente teor de sódio bem alto, né? Ela tem um teor de sódio bem alto. Que eu acho que é o pior que tem de sódio, né? Então, depois eu vou dar uma olhada nos valores nutricionais, mas eu sei que esse refrigerante ele tem um alto teor de sódio mesmo. Então, as escolhas que a gente faz no nosso dia a dia vão interferir na nossa saúde. Mas vocês lembram que eu sempre trabalho com duas coisas: a frequência e a quantidade que você come. Se você é uma pessoa que toma um refrigerante uma vez ou outra, não vai ter tanto problema, uma quantidade, né, adequada. Agora, se você é uma pessoa que todo dia no almoço, todo dia no jantar toma um refrigerante, o que vai acontecer, né? Sua saúde vai ser prejudicada. E como é que a gente pode prevenir? Fazendo o contrário daqueles fatores de risco. Então, fazendo atividade física, aí com uma caminhada de 30 minutos por dia. Ah, Larissa, não consigo caminhar todo dia. É de pouquinho que a gente vai chegando no que a gente quer. Então, tenta fazer uma caminhada pelo menos 2, 3 vezes na semana. E aos poucos você vai, né, vendo até qual é o melhor nível de atividade para você. Manter uma alimentação equilibrada, variada, com bastante frutas, verduras, legumes. Sal, é muito importante controlar a quantidade de sal. Então, para pessoas que não têm hipertensão, não têm pressão alta, elas podem consumir 5 gramas de sal por dia. Mas para pessoas que têm pressão alta, elas têm que consumir menos de 2 gramas de sal por dia. Então, a alimentação delas tem que ser mais controlada nesse sal. E é importante evitar aqueles alimentos altos em sódio. Algumas pessoas aqui já tiveram, outras não, a aula de rótulos. Eu vou mostrar para vocês mais para frente como que a gente sabe identificar quando um alimento é alto ou não em sódio, tá bom? É também interessante alimentos que têm potássio. Por quê? Porque o potássio ele se junta ali com o sódio, né? Para reações que vai acontecer no nosso organismo. Então, se tem muito sódio e não tem potássio, esse sódio vai sobrecarregar no nosso organismo. Se você consome algo que tem potássio, ajuda a equilibrar. Evitar fumo,
evitar álcool também. E estresse. Vocês sabiam que quem se estressa muito, a pressão altera também? Ok, o quê? Quem se estressa. Estresse. Isso. Agora, Tem um detalhe que quem me fala muito é o meu cardiologista, sabe? aham, Ele comenta, falou assim, Liana, quando a pressão abaixo que a gente fala tá normal e a máxima tá acima, é estresse, viu? Você toma cuidado. Ele fala sempre isso para mim. Ele É falou verdade. assim, ele fala, se tiver, que eu tive lá uma vez, aí ele falou assim, é estresse, viu? Você tá a mínima, tá ótima, olha isso aí é estresse. Ele sempre comentou isso comigo. não percebe, mas o nosso emocional, ele interfere muito na nossa saúde. Bastante. Ansiedade, estresse, uma pessoa que também está muito depressiva, tudo isso pode interferir. Então, por isso que é muito importante a gente cuidar do nosso corpo, mas a gente cuidar da nossa mente também, tá bom? Te interrompendo já, Pode eu interromper. recebi de uma geriatra, fala muito sobre dor física e dor emocional. Eu vou mandar para você no particular para você ver que vídeo lindo. Assim, Aham. que está acima do. Eu já tenho 70, né? Para cima é um vídeo que chama a atenção da gente sobre isso, sobre o estresse, a dor, a dor. Depois eu mando para você, tá bom? Pode mandar. Se você quiser mandar no grupo também, pode mandar, né? Porque aí nossos colegas veem também. Mas eu peço primeiro licença para você para poder colocar. Então eu vou colocar no grupo, então. Tá bom, pode pôr, fica à vontade. Tá bom. Vou compartilhar aqui agora. Vocês entenderam essa questão da pressão alta? Que ela pode ser tanto por causa de genética, alimentação, falta de atividade física, pode ser por emocional, né? Não que, na verdade, o emocional ele pode interferir, piorar, né? Fazer você ter aí um quadro de alta pressão alta, de pressão alta, no caso, bem acentuada. Agora eu vou mostrar para vocês a diabetes. Essa primeira aula, ela trabalha bastante as doenças em relação à alimentação, para vocês entenderem a importância. Mais para frente, a partir da próxima aula, a gente fala bem dentro sobre a alimentação mesmo. Escolhas, quais são os grupos alimentares, tá bom? Mas é porque é importante a gente conhecer qual é a importância dela. Diabetes. Você sabe o que é diabetes? Diabetes é uma doença crônica que faz com que o corpo produza insulina de forma insuficiente ou não produza. Você deve estar se perguntando, tá, mas o que é insulina? A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. Ela permite a entrada de glicose nas células para serem transformadas em energia. Quando o pâncreas para de produzir, o indivíduo fica com diabetes e pode ter sérios impactos na saúde, como problemas de visão, circulação, renal, cicatrização e até mesmo na sensibilidade do toque. Fique ligado! Se você tiver sobrepeso, colesterol alto, pressão alta ou algum familiar com diabetes, como avós, pais ou irmãos com diabetes, é ideal que procure o seu médico para fazer os exames. Afinal, quanto mais cedo você tiver o diagnóstico, mais rápido poderá agir para se manter saudável, agora e no futuro. Existem 4 tipos de diabetes. O diabetes do tipo 1 é caracterizado por aparecer durante a infância ou adolescência. Seu surgimento não tem qualquer relação aos fatores de risco, diferente do tipo 2, que além de estar diretamente relacionado com os fatores, é mais comum em adultos. O pré-diabetes é o estado em que os níveis de glicose no sangue estão mais altos que o normal em 2 medidas consecutivas da glicemia, tanto em jejum quanto 2 horas após a alimentação. Se você perceber qualquer tipo de alteração, é importante consultar seu médico para um diagnóstico detalhado. E por último, temos a diabetes gestacional. As mulheres, durante a gestação, passam por mudanças no seu equilíbrio hormonal para permitir o desenvolvimento do bebê e assim podem apresentar níveis elevados de glicose.
É de extrema importância que a gestante faça o pré-natal. Se esse tipo de diabetes for diagnosticado por um médico, existe a possibilidade de ser revertido no período pós-parto. Diabetes é coisa séria. Mas fique tranquilo, algumas mudanças de rotina podem te ajudar a prevenir a doença. Para manter uma boa saúde, é indicado fazer exames periódicos, exercícios físicos e planejar sua alimentação, regulando a ingestão de doces e gorduras saturadas. Todas as pessoas, tendo ou não diabetes, devem ter hábitos saudáveis. Agora sim, com informação de qualidade, você aprende tudo o que precisa para ter uma longa vida, feliz e saudável. Bom, então, diabetes. Deixa eu voltar aqui para a apresentação da tela para vocês. Vocês conseguiram ver, né? Acompanhar? Vocês estão me ouvindo? Sim. Não. Perfeito. Aí, o que acontece? A gente viu como a pressão arterial, ela pode estar relacionada com a alimentação. E a diabetes? A diabetes também. Do mesmo jeito da pressão arterial, ela é uma doença que a pessoa, quando ela tem, ela convive o resto da vida com aquela doença. Então, o que vai ser trabalhado? O controle, para que ela não fique muito descontrolada, muito alta, né? Ou muito baixa. Então, uma pessoa que ela tem diabetes, ela tem que tomar medicamento, insulina, ela tem que passar por acompanhamento do médico, né? A gente viu que tem alguns tipos de diabetes, o tipo 1, que a pessoa ela pode nascer já com esse tipo de diabetes ou desenvolver na primeira infância ali. Então, é uma coisa que não é relacionada com o tipo de alimentação ou estilo de vida. A pessoa nasce com isso. Já o tipo 2, a pessoa ela pode desenvolver. Por que eu posso desenvolver um problema de diabetes, né? Posso desenvolver tanto por essa questão de alimentação, estilo de vida, certo? Quanto por outros problemas que podem influenciar. Uma pessoa que ela tem diabetes, aqui, ó, ela pode tanto tomar comprimidos para controle, quanto insulina. E aí ela tem que ficar controlando sempre quanto que está a glicemia dela, né? Antigamente era bastante feito essa medida através desse aparelhinho, onde você fura o dedo, coloca o sangue ali na fitinha e aí ele mostra quanto está a sua glicemia. Hoje em dia já tem aparelhos mais tecnológicos que medem sozinho, aplica a insulina, né? E uma pessoa que ela tem diabetes mellitus, o que acontece? Como que é definido que a pessoa tem esse problema? São feitos exames de sangue. Esses exames de sangue, eles podem ser feitos tanto em jejum, ao acaso, né? E aí, através disso, o médico, ele analisa o resultado dos exames. Se a pessoa está em jejum e o exame dela deu mais de 126, ela tem diabetes. Se, por exemplo, o exame dela, ali, ao acaso, deu mais de 200, ela tem diabetes também. Pré-diabetes, vocês acham que quem tem pré-diabetes tem diabetes? Né? É pré, pode ter. Pode ser que ela tenha, né? Significa que ela já tem alteração. E que se ela não cuidar, vai piorar. Mas ela já tem aquela condição, entendeu? Não ela já tem aquela condição e tem que controlar os hábitos de vida dela. A gente viu que o que pode acontecer? Uma pessoa que tem diabetes, ela pode ter problema na visão, levando a cegueira, levando aí a glaucoma, cataratas. Ela pode ter problema no rim. Ela pode chegar a ter que fazer transplante de rim ou fazer hemodiálise, porque o rim pode perder a função dele completamente. Pode ter riscos aí de ter problemas no coração, infarto. E no sistema vascular, o sistema vascular dela também pode ser afetado. Vocês sabem que pessoas que têm diabetes, a circulação sanguínea delas, nos braços, nas pernas, principalmente nas pernas, pode estar diminuída. Então, o que acontece? Ela perde a sensibilidade nas pernas. É muito comum a gente ver uma pessoa que tem uma ferida na perna. Primeiro, que a pessoa que tem diabetes já demora para cicatrizar feridas. Aí essa pessoa tem uma ferida no dedo e ela não percebe, né? Ela não sente. O que pode acontecer? Desenvolver uma necrose. Aí tem que fazer o quê? Amputar o dedo. Só que essa pessoa desenvolve uma
ferida no pé. Aí tem que amputar o pé, depois tem que amputar a perna. Vocês já viram algum caso de pessoa que tem diabetes que teve que amputar alguma coisa do corpo? Já. Então, acontece. E alguns sintomas, outros sintomas que pode ter numa pessoa que tem diabetes e ela ainda não sabe que ela tem, é o quê? O cansaço, sonolência, ela pode sentir muita sede, fazer muito xixi, né? Ter a urina aumentada. Ela pode ter um aumento do apetite. E é comum também a gente observar essas manchas escurecidas, ali principalmente no pescoço, nas dobras, sabe? Pescoço, axila, braços, virilhas. Ela pode ter a visão mais embaçada também e sentir bastante formigamento nas mãos e nos pés. E ela pode acontecer por quê? Se ela tem obesidade ou sobrepeso, ela pode ter aí mais chances de desenvolver diabetes mellitus. Conforme a idade vai avançando, tem mais chance. Genética também. Olha aqui quem está aqui, pressão alta. Significa o quê? Uma pessoa que tem pressão alta, ela pode desenvolver com mais facilidade diabetes. Se ela tem colesterol alto, ela também pode desenvolver. E, de novo, a alimentação inadequada e a falta de atividade física. Então, a prevenção vai ser exatamente o contrário, né? Fazer atividade física, ter uma alimentação adequada, controlar o peso. É sempre importante que a pessoa que tem pressão alta, diabetes, outro problema de saúde, passe por acompanhamento de um médico. Eu não sei se vocês já viram, mas, por exemplo, no posto de saúde, né? Para quem usa o Sistema Único de Saúde, eles fazem educação sobre diabetes. Tem um grupo só para diabetes e hipertensão, vocês já viram? Não. No posto de saúde tem. Aí toda semana, eu vou falar. toda semana eles se reúnem para falar sobre diabetes, pressão alta, certo? E outra coisa interessante é o índice glicêmico dos alimentos. Vocês sabiam que tem alimentos... Ó, vou até mostrar aqui para vocês, ó. Índice glicêmico. Tem alimentos que eles têm glicêmico bem mais alto. Ou seja, eles vão aumentar a sua glicemia. E tem índices glicêmicos que eles vão ajudar a controlar a glicemia no organismo. Então, a alimentação ela também é importante por isso, para a gente saber qual alimento a gente escolher para conseguir controlar aquele problema que a gente tem, né? Olha aqui, ó, para vocês verem. Em vermelho são aqueles que têm alto índice glicêmico. Então, a gente vê bebida alcoólica, a gente vê doces, né? Alimentos bem ricos em carboidratos. Agora, a gente vê que os alimentos que ajudam, que não tem tanto esse índice glicêmico alto, são peixes, por exemplo, frutas, legumes, verduras, tá bom? Então, a gente pode trabalhar com a escolha do alimento que eu vou consumir. Porque dependendo do alimento que você consome, sua glicemia pode aumentar muito. E é muito importante consumir fibras, que vêm justamente das frutas, dos legumes, das verduras, e evitar esses alimentos prontos para consumo, esses alimentos que eles têm bastante carboidrato também, em excesso, açúcar principalmente, né? Açúcar em excesso. E por último aqui de vídeo, eu vou mostrar para vocês. Vocês já viram falar pessoas que têm problema com colesterol, né, alto? Vocês já viram falar sobre placas de gordura? Já. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Vou pôr aqui para vocês. Vou compartilhar aqui, tá bom? Oito jogos sem vitória, mas um mês de Fortaleza não sabe que ganhar uma partida, porque ali no cartão Recife, enfrentar o Centro lá na Arena Pernambuco, fez o primeiro gol, Prontinho. Você já deve ter ouvido falar em placas de gordura que entopem as artérias e provocam um infarto. Mas essas placas, chamadas de ateromas, não são formadas só por gordura. Por diversos motivos, por exemplo, o excesso de açúcar no sangue, a parede interna das artérias começa a sofrer danos.
Essas regiões danificadas tornam-se um local propício para que substâncias que viajam pelo sangue fiquem presas. Colesterol e outras gorduras, cálcio, fibrina e resíduos de células começam a se acumular nesses locais. Com o tempo, o colesterol oxida e isso estimula uma reação do organismo caracterizada pelo envio de células que metabolizam esse colesterol. O problema é que essas células, ao consumir o colesterol, formam placas, que tornam a parede da artéria naquela região mais grossa e rígida. Também faz parte do processo a multiplicação de células musculares lisas da própria artéria, que se acumulam sobre a placa e formam um revestimento rígido. Essa placa oferece vários riscos. Ela pode aumentar de tamanho até obstruir completamente a artéria. Ou um coágulo sanguíneo pode aderir à placa e provocar a obstrução. Ou ainda, o revestimento pode se romper e liberar fragmentos de placa que irão viajar pela corrente sanguínea até obstruir uma artéria em outra região. Dependendo do local da obstrução, pode ocorrer um infarto, AVC, embolias e outros problemas graves. Mantenha uma dieta equilibrada, uma rotina de exercícios físicos e vá ao médico com regularidade. Então, o que a gente pode ver dessa parte de problemas com colesterol? Problemas com gorduras, né? Uma pessoa que ela tem problemas com gorduras, ela pode ter diversos riscos para a saúde dela. Vocês já viram, em algum exame de rotina que vocês fizeram, escrito assim, colesterol, ou HDL, LDL? Já. É através desse exame de sangue que o médico ele vai analisar se você tem algum problema, né, com os lipídios séricos, ou seja, as gorduras que estão ali no nosso sangue, tá bom? E aí, a gente viu que uma pessoa que, olha só para vocês terem uma noção, a pessoa que tem pressão alta, ela pode desenvolver com mais facilidade diabetes, mas ela pode desenvolver com mais facilidade problema com colesterol também. Uma pessoa que tem obesidade, ela é uma pessoa que tem obesidade e não tem nenhum outro problema de saúde. Mas dependendo, se ela não cuidar da saúde dela, do estado nutricional dela, ela pode desenvolver essas 3 outras doenças, né? Vocês sabem como que se chama a doença quando a pessoa tem pressão alta, diabetes, obesidade e problema com colesterol? Sabe? Sim. É uma síndrome metabólica, porque o seu metabolismo, quando você tem todos esses problemas, ele está prejudicado. Então, ele está prejudicado em várias partes. Então, é muito necessário ter cuidado quando você já tem algum problema de saúde, porque se você não cuida, pode desenvolver outros. E ter que conviver com todos esses problemas acaba sendo difícil para a pessoa, né? Ela vai ter que saber como lidar, passar com o médico, tomar medicamento, ter um cuidado bem maior com a saúde. A gente até tem uma frase assim que eu falo. As pessoas, elas passam a se preocupar com a saúde quando? Vocês sabem? Quando aparecem os problemas. Isso. Enquanto a pessoa tem saúde, ela não se preocupa com a saúde. Quando a pessoa passa a ter a saúde prejudicada, aí ela se preocupa. Então, a gente tem que se preocupar antes de ter um problema, para que a gente nunca tenha esse problema, né? Não venha a ter. Então, por isso que é muito importante a gente tomar esses cuidados. E, de novo, cigarro pode interferir nesse problema de colesterol, a parte de genética também, mas é principalmente o estilo de vida da pessoa. E como a gente viu, uma pessoa que tem problema com colesterol, né, com lipídios séricos, ela pode ter aneurisma, que é uma dilatação da aorta, que é relacionada aqui, com o coração. Ela pode ter placas de gordura nas artérias, entupindo essas artérias,
e levando a problemas tanto no cérebro, tanto no coração, né? E também no corpo, no organismo, porque nosso organismo ele é um sistema. Se tem uma falha em alguma parte do nosso organismo, ele vai sentir e ele vai mostrar. Só que a gente, às vezes, não está acostumado a ouvir o nosso organismo. Tem pessoas que realmente não percebem quando o organismo está tentando falar com ela, né? Por isso que é importante a gente conhecer o nosso organismo. E quais alimentos têm essas gorduras que não são boas para o nosso organismo? As gorduras se chamam gorduras saturadas, principalmente. Essas gorduras saturadas, elas são difíceis do nosso organismo absorver, metabolizar. Então, acaba tendo um acúmulo maior dessa gordura. E são elas que vão levar ali ao entupimento de artérias, por exemplo. Sabe o leite integral? Por que ele se chama integral? Porque ele tem a quantidade total de gordura. Então, uma pessoa que tem problema com colesterol, ela tem que evitar o leite integral. Ela tem que preferir aquele leite semi-desnatado ou desnatado. O que é a nata do leite? Vocês sabem? Gordura. Então, por isso que a gente fala desnatado, né? Evitar aquela gordura, porque ela tem gordura saturada. Outra coisa, vocês, quando vão preparar uma carne, um frango, vocês cozinham com a pele e com a gordura? Vocês comem a pele e a gordura ou vocês tiram? Eu tiro tudo. Pele, gordura, tiro tudo. A gordura que é formada... Para fazer, eu deixo a gordura, mas geralmente não como. Para comer, aí você tira, né? Então, o que vocês vão descobrir aqui agora? Que a pele do frango e essas gorduras das carnes, elas têm bastante gordura saturada. Se a gente cozinha na panela, né, prepara na panela e depois a gente tira de ladinho, não vai adiantar, porque a gordura ela já tá ali junto com a carne. Então, para você preparar, você tem que tirar a pele do frango antes de levar ao fogo. Você tem que tirar aquele excesso de gordura antes de levar ao fogo. Significa que eu nunca mais na minha vida posso comer gordura? Não, a gente não trabalha com restrição. Tipo, você não pode comer isso. Não, a gente trabalha com a frequência que você come e a quantidade que você come, tá bom? Outros tipos de alimentos que têm bastante gordura saturada são esses alimentos embutidos, presunto, mortadela, linguiça. Eles têm bastante teor, eles têm tanto sódio quanto eles também têm bastante gordura saturada. Esses alimentos, né, que são mais fast foods, alguns doces, chocolate também, e gorduras, como... Vocês sabiam que o óleo de coco, ele tem bastante gordura saturada? Que é a gordura que não é legal para o nosso organismo, igual a banha de porco. Vocês sabiam que a banha de porco tem muita gordura saturada? Por isso ela fica no estado sólido? Então, Larissa, mas hoje em dia, muitos nutricionistas recomendam cozinhar ou com a banha ou com óleo de coco, né? Então, isso pode variar. É uma gordura boa para o organismo. Na realidade, o que acontece? Depende... Alguns profissionais eles podem ter uma opinião um pouco diferente, mas até o momento, até hoje, o que os estudos apontam é que a melhor gordura, o melhor óleo para a gente consumir é o azeite de oliva e o óleo de soja. Vocês sabiam? O óleo de soja, ele é poliinsaturado. O que significa isso? Ele é mais fácil de ser metabolizado pelo nosso organismo. E, além disso, ele tem vitaminas que a gente não produz no nosso organismo. A gente só consegue através do óleo, que são as vitaminas lipossolúveis, que são vitaminas A, K, vitamina E. E a gordura, a banha, ela tem gorduras que são aquelas saturadas. A mesma que tem na gordura ali na pele do frango, a mesma que tem algumas bolachas recheadas. Então, ela não é recomendada, o óleo de coco, a banha de porco, eles não são recomendados para você consumir todo dia nas suas preparações. É mais recomendado o óleo de soja. Isso não significa que você nunca possa comer na sua vida. Você pode comer uma vez ou outra, mas o mais adequado é que você não consuma todo dia, entendeu? E que
Principalmente se você tem problema com colesterol, você tem que evitar esse tipo de gordura. Você já foi no mercado comprar alguma coisa e você viu que tinha esse símbolo aqui, ó. Eu vou mostrar para você. Aqui, ó. Você viu esse símbolo em algum alimento? Quase todos. Exato. Tem muitos alimentos, Agora, assim, produtos... Agora é lei, né? Tem que vir destacado, né? Agora é lei. E o que a gente encontra muito? Ó, são 3 itens. O sódio, a gordura saturada e o açúcar adicionado. Uma pessoa que tem diabetes, ela vai evitar o que tem alto teor de açúcar adicionado, principalmente. Mas ela tem que, todo mundo, até com saúde, tem que evitar esses alimentos, porque eles são prejudiciais. Só que uma pessoa que tem problema com colesterol, ela tem que evitar principalmente gordura saturada. E essa gordura saturada é o que a gente tem nesses alimentos que eu falei para vocês, que é, por exemplo, a banha de porco e esse óleo de coco, entendeu? Lembra que a gente sempre trabalha com a quantidade e a frequência que a gente consome. Então, o que você vai controlar, vamos supor que você é uma pessoa que sempre cozinha com banha de porco. Você vai reduzir, você vai começar trabalhando, vou pôr um pouco de óleo de porco, e gordura de porco e um pouco de óleo de soja. Ou eu vou consumir uma vez na semana, vai diminuindo 2 vezes na semana, vai diminuindo aos poucos. Isso não significa que você nunca mais vai poder consumir, mas é um cuidado que a gente tem que ter, tá bom? Porque é a orientação mais adequada. É o tipo de gordura que não é interessante. Quando você vê uma bolacha recheada com isso aqui, ó, alta em gordura saturada, você sabe que aquilo não é bom. E essa gordura saturada também está presente nesses outros alimentos. Então, é preferível que uma pessoa que tem colesterol alto ali, ela consuma um frango sem a pele, evitar aquelas gorduras, grandes capas de gorduras das carnes, né? Prefira leites desnatados, consumir principalmente frutas, verduras e legumes, tá bom? Manter a atividade física. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. E a gente vê sempre, ó, em todos, na pressão alta, na diabetes e na obesidade, o que a gente trabalha na obesidade e no problema do colesterol? A gente sempre vai trabalhar no estilo de vida, a prática de atividade física, o tipo de alimentação que eu tenho, né? O acompanhamento ao médico. Agora, outro problema muito comum que tem relação com a nutrição é o baixo peso e a obesidade. A obesidade, ele é um problema que vem atingindo muito as pessoas recentemente, principalmente por causa da industrialização, né? Vocês veem, a alimentação hoje é igual à alimentação de lá dos anos 2000, 1990, vocês acham que é? Não. Não é, né? Hoje em dia a gente vê que existem diversos tipos de produtos, e esses produtos eles não conservam as características iniciais do alimento. Vou dar um exemplo. O que um salgadinho tem em relação com milho? Ele tem o sabor do milho? Ele tem o milho nele? Quase não tem, né? Não. Um sorvete de morango. Ele tem a fruta morango ali? A maioria deles? Não tem. E tem muitos alimentos que são assim. Sabe aqueles temperos prontos? Como que eu chamo? Tempero pronto. Um exemplo, aquele caldos quinós, né? Eles têm alguma coisa de frango ali? Não. Não. Exatamente. E o consumo alto desses alimentos e a redução de atividade física está fazendo as pessoas ficarem o quê? Com obesidade, com excesso de peso. Vocês sabiam que a obesidade, ela leva a pessoa a ter uma inflamação no organismo todo? Então, pode prejudicar o organismo dela. Ela fica com o organismo inflamado, ela sente dores nas articulações, ela tem dificuldade de se movimentar com facilidade, né? E isso é muito prejudicial. E uma pessoa que tem baixo peso, tem poucos nutrientes no organismo dela, não fornece os nutrientes que ela precisa. Ela também pode ter complicação.
ela não vai estar trazendo os nutrientes que ela precisa para ter uma saúde adequada, né? O que leva uma pessoa a ter esse problema de obesidade? É o sedentarismo, é uma alimentação inadequada, pode ter relação com a genética, pode ter relação com o próprio organismo da pessoa, doenças. Vocês já viram pessoas que tomam medicamento e por causa disso acabam engordando? Já. Até isso está relacionado. Do mesmo jeito, uma pessoa que, por exemplo, tem uma doença, um câncer, ela pode ter perda de peso, não pode? Sim. Uma pessoa que tem condição financeira reduzida, né? Baixa condição financeira, ela também pode ter problema. Então, são dois extremos que a gente tem, né? Um que não tem o nutriente que o organismo precisa e tem um baixo peso, e o outro que também não tem os nutrientes que o organismo precisa, mas tem uma grande quantidade de gordura no corpo. Então, ó, uma pessoa que ela não fornece, ela não se alimenta bem. Ah, eu não como legumes, eu não como frutas, eu como mais frituras. Olha o tanto de vitaminas e minerais que ela não vai estar fornecendo para o organismo dela. Vocês estão vendo? Olha aqui, ó, vou dar um zoom só para vocês enxergarem aqui essa parte. Olha só o tanto de nutrientes que a gente tem e no que eles podem ajudar. A gente tem nutriente que vai ajudar no cabelo, na unha, que vai ajudar na parte nossa do poder cerebral. Vocês sabiam que tem alimento que ajuda na audição? Sabiam? Não. Não. Vitamina A, C, ácido fólico, biotina, ajuda numa audição mais aguda. Tem nutriente que ajuda na visão, na pressão arterial. Ah, eu tenho um problema com pressão arterial, com pressão alta. O que eu posso optar? Optar por alimentos que tenham ali, ó, potássio, vitamina C, a vitamina D, que a gente consegue pelo sol também, né? Coração, tem vitaminas que são essenciais para o coração, como o ômega 3, né? Vitamina B6, pulmão, colesterol, fígado. Tem nutrientes que ajudam na digestão dos alimentos, no nosso sistema imunológico. Ai, quantas vezes vocês não já ouviram assim, ó, você tá resfriada, tá gripada, alguém chega e fala, ó, toma vitamina C, vai tomar um suco de limão, vai comer uma laranja. Quantas vezes vocês ouviram isso? Muitas vezes. Muitas vezes. Então, tem até vitamina para uma pele mais limpa, para melhor função da bexiga e dos rins. Ou seja, os nutrientes, tem nutriente que ajuda até na fertilidade. Os nutrientes, eles são importantes para o funcionamento do nosso organismo. Eles não são recomendados à toa. As pessoas não falam assim, ó, come frutas e legumes porque eu acho que é melhor. Não, existe todo um embasamento, todo um estudo, uma análise do nosso corpo, do que ele precisa para funcionar, entendeu? Então, por isso que é muito importante a gente ter uma alimentação equilibrada. E, por último, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre uma doença chamada sarcopenia. Vocês já ouviram falar? Já. Já? Já. A sarcopenia, ela é uma doença que a pessoa ela tem a redução, a perda da massa magra. O que é a massa magra? Os músculos. Naturalmente, uma pessoa que conforme ela vai envelhecendo, ela vai tendo uma diminuição da massa magra. Só que essa diminuição ela pode acontecer de forma muito mais rápida se a pessoa não tiver um cuidado com o organismo dela, com a alimentação, com a atividade física. O que pode fazer a pessoa desenvolver essa perda de músculo mais rápido? Ela ter obesidade, diabetes, ela restringir ali a alimentação. Sabe aquelas pessoas que têm o costume de fazer essas dietas da moda? Ah, só pode tomar líquido. Ah, só pode comer tal coisa. Ou tem que ficar 13 horas sem comer. Já ouviram falar? Já fiz muito. Então, isso vai ajudar exatamente no quê? No que a gente não quer que ajude, na perda da massa muscular. Falta de atividade física e algumas doenças, como câncer também. E por que o músculo é importante? Ele vai ajudar, sabe quando uma pessoa que ela tá com a massa muscular tão fraca que ela pega uma garrafa e a mão dela fica assim, ó, tremendo? Uma garrafa de café, porque a garrafa de café é pesada para ela.
ela pode ter isso por causa dessa diminuição da massa muscular. A massa muscular, ela dá força, né? Ela ajuda a cicatrizar feridas, ela ajuda na nossa defesa do organismo, no nosso sistema imunológico também, ajuda na movimentação e sustentação do corpo. Uma pessoa que ela está perdendo massa muscular numa quantidade alta, ela pode ter risco de maior fragilidade. Se uma pessoa que cai, não tem músculo, o que vai acontecer com essa pessoa que caiu? Quebrar o osso. Ela pode ter fratura. Ela pode ter fratura. A chance dela ter queda é maior, porque ela não tem sustentação do corpo. Ela pode ter dificuldade para fazer atividades simples do dia a dia. Então, é muito, muito importante a gente tomar cuidado com essa preservação dessa massa muscular, né? E como que a gente pode... Hoje está muito... Larissa, Pode hoje falar. está muito ligado também, os estudos estão muito ligados às demências, né? Sim, também. Hoje, uma pessoa que ela... Vocês já ouviram falar que pessoas que preparam alimentos nas panelas de alumínio têm mais chance de desenvolver Alzheimer? Eu já ouvi falar. E realmente é verdade. Por quê? Por causa do alumínio. Aí a pessoa pega a panela de alumínio e vai arear. Vocês já arearam panela com bombril? Com palha de aço? O que acontece quando você pega a palha de aço e esfrega contra um ferro ou contra um alumínio? Tem uma película protetora, você quebra essa película. E a chance do alumínio se juntar ali com o alimento é ainda maior. Uma pessoa que ela tem aí vários problemas de saúde, que ela tem essa perda da massa muscular, que ajuda na sua defesa do corpo, pode influenciar em diversas partes do nosso organismo, né? E essa é a preocupação. A preocupação é a doença principal que ela gera, mas também a porta que ela abre para outras doenças. E como é que a gente pode prevenir? É mantendo uma alimentação adequada, rica em energia, proteína. Por que rica em energia? Vocês acham que uma pessoa que tira o carboidrato todo da alimentação é correto ou não? Não é correto, não. Não é correto. Por quê? O carboidrato é a nossa principal fonte de energia. Se eu não ponho essa fonte de energia no meu organismo, da onde o meu organismo vai tirar energia? Do músculo. Do músculo. Exatamente. Por isso que é muito importante a gente manter uma alimentação adequada. A gente vai ter uma aula que a gente vai falar só sobre como é um prato saudável, né? O que é importante manter em relação a carboidrato, proteína, lipídios, tá? Então, a gente vai falar sobre isso. Mas isso aqui é para vocês terem uma noção de como que essa perda de músculo pode influenciar na nossa vida, tá bom? Aqui eu trouxe um pouquinho sobre os equipamentos do laboratório. O laboratório lá no Campus 2, ele é dessa forma. Tem 4 bancadas, tá bom? 5 bancadas. E vocês vão ver que parece um Masterchef. Vocês já assistiram o Masterchef? Não, eu não assisto TV aberta. Ah, não tem problema. Mas assim, no Masterchef eles têm lá o laboratório deles, onde eles preparam as comidas. Então aqui tem bastante equipamento. No dia que, se der certo, né? Eu espero que dê. A gente vai, no último dia, no último encontro, cozinhar. E aí, cozinhar, fazer uma confraternização, tá bom? Eu quero muita participação de todos vocês. E aí vocês vão poder conhecer melhor. Mas assim, gente, a aula de hoje, ela é isso. Trazendo essa importância para vocês. Por que a alimentação é importante? Quando a gente fala de alimentação, a gente não fala que a alimentação é o único meio de você se prevenir de doenças, não. Vocês podem ver que eu sempre falo de acompanhamento médico, atividade física, tá bom? Por quê? Porque é tudo um conjunto. Nós somos seres que a gente tem que cuidar, não só do físico, né? A gente cuida do físico, a gente cuida do psicológico, não é? Cuida do espiritual. Mas, assim, eu espero que vocês tenham gostado. Tem alguma dúvida para vocês? Não. Eu gostei bastante, viu? Gostou? Que bom. Gostei. Gostei bastante mesmo.
os próximos encontros, as nossas amigas Regina e Maria Cecília, elas podem falar. A gente costuma falar demais, é ótimo, né? É que essa primeira aula, ela é um pouco mais de conceito, um pouco mais de informação. Mas as próximas a gente debate mesmo sobre alimentação, o que é legal manter ou não. Enfim, vocês vão gostar bastante. Obrigada. Eu que agradeço, viu? Você Bom, vai mandar para a gente a gravação? ela vai ficar aqui salva, aí eu vou compartilhar com vocês, que vocês conseguem acessar, tá bom? Tá bom, então. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada a você, Larissa. Gratidão. Bom final de semana. Abraço. Todo mundo. Tchau.